Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta terça-feira, 26 de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver 247 anos de Porto Alegre. Nessa data especial, nós acompanhamos a programação pela cidade. Na série de reportagens sobre a água, você vai conhecer uma das etapas mais importantes para o abastecimento e consumo de água, que é o tratamento. No esporte, Renato é eternizado com uma estátua na arena. Já o Inter anuncia treino fechado antes de encarar o Novo Hamburgo, mas deve colocar um time reserva. E ainda confira como fica a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E hoje nós começamos o Rio Grande em Movimento em clima de festa, dando os parabéns para a capital dos gaúchos, que completa 247 anos nesta terça-feira. E a programação aqui na cidade é extensa. São mais de 120 atividades para todo mundo aproveitar e que segue até o dia 31 de março. Mas hoje, para comemorar, nós vamos sair um pouco aqui dos estúdios e vamos para um ponto aqui em Porto Alegre que tem uma movimentação intensa. É o centro, bem em frente ao mercado público. Quem está lá é a repórter Manuela Veiga, que vai nos contar como está o clima neste dia de aniversário da cidade. Boa tarde, Manu. Por aí, a festa já começou há muito tempo? Conta um pouquinho para nós. É isso mesmo, Marcele. A festa já começou por aqui. Estamos no mercado público da cidade. Olha só, o parabéns aos 247 anos aqui de Porto Alegre. Vamos dar uma olhadinha aqui no público que já chegou aqui para essa festa bacana. Uma programação incrível. As pessoas já estão aqui, todo mundo mobilizado, todo mundo aproveitando e curtindo a programação especial, né? Em comemoração ao aniversário da cidade. O pessoal pedindo mais, o pessoal querendo participar, aproveitar essa oportunidade também, né, desse bem cultural que a nossa cidade tem. Então a gente está aqui com a nossa equipe de reportagem acompanhando toda essa festa e é claro que para falar um pouquinho mais da história da banda para vocês, essa banda municipal aqui da cidade começou lá em 1925. Quem vai falar um pouquinho pra gente é o Breno Simon, que é o diretor da banda. Breno, boa tarde. Tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui à RDC, o Rio Grande em Movimento. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença. E falar um pouquinho também, Breno, sobre a importância da banda, do papel cultural que ela tem para nossa cidade em fomentar, né, essa veia artística, essa veia de cultura aqui nos porto-alegrenses. Talvez a banda municipal seja a instituição cultural mais antiga de Porto Alegre. Ela tem 94 anos, comemora nesse ano 94 anos, e a importância dela é esse sentimento que ela gera nas pessoas, né? Essa alegria que a gente pode notar nas pessoas que assistem a banda. A banda é uma instituição pública, todos os músicos são funcionários da prefeitura e estão mantendo suas funções da melhor maneira possível. Então tá, Breno, muito obrigada pelas tuas informações. A gente continua aqui acompanhando a programação da festa em referente aos 247 anos da cidade. Continuamos aqui acompanhando toda a movimentação. Por enquanto é isso e a gente continua com a nossa programação ao vivo aqui direto do Mercado Público. Marcele, é contigo. Tá certo, muito obrigada então, Manu. A Manu que está lá dentro do Mercado Público, bem no centro da capital. E ao longo do programa a gente vai seguir acompanhando toda essa programação, que tem muita programação por aí até o dia 31 deste mês. Agora a gente muda um pouco de assunto e vai falar sobre política, mas política aqui em Porto Alegre. Porque em uma sessão de mais de 10 horas, os vereadores da capital aprovaram o projeto que termina com as gratificações dos servidores municipais. A votação começou por volta das 2 horas da tarde e terminou pouco mais da meia-noite. Mas durante a sessão teve muito tumulto e confusão, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da Câmara. Confira. De um lado, a tropa de choque. Do outro, os manifestantes. Acompanhamos na tarde desta segunda-feira o desdobramento das manifestações dos municipários de Porto Alegre, que protestaram contra o projeto que altera o plano de carreira dos servidores. Flagramos este trabalhador que foi alvo de uma bala de borracha em meio ao tumulto.
Eu não estava jogando pedra neles, eles chegaram e começaram a tirar bala de borracha, me pegou na perna. A nossa equipe acompanhou durante toda a tarde as manifestações e os confrontos entre a tropa de choque e os manifestantes. Aqui do lado de fora, os servidores receberam as informações durante toda a apreciação do projeto por parte dos diretores do Simpa, enquanto todos os servidores continuaram mobilizados aqui em frente à Câmara de Vereadores do município. O confronto gerou pânico nas proximidades da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e mais manifestantes ficaram feridos. A agressão foi com bala de borracha, com gás lacrimogênio, gás de pimenta e cacetete. Foi desta forma com que receberam os servidores aqui. Bom, esse é o Estado democrático e de direito que nós queremos, onde servidores públicos que executam as políticas, que estão lá na escola, estão na unidade de saúde, estão na assistência social, são recebidos por um governo. Isso é truculência. Tumulto dentro da Casa do Povo também. A oposição se manifestou ao longo de toda a votação. No plenário, a oposição defendeu que o projeto desvaloriza a classe, que oferece os serviços básicos para o cidadão. Além do que, é muito importante que seja dito que os serviços públicos eles são utilizados pelas pessoas mais pobres, pelos trabalhadores. Quando o governo desvaloriza o serviço público, são os trabalhadores que perdem. Já para os apoiadores da aprovação da pauta, a medida é uma forma de tirar os cofres públicos do vermelho. E nós estamos fazendo de tudo para que Porto Alegre saia do déficit, para que a gente possa voltar a investir. Na verdade, é de um orçamento de 7 bilhões de reais, mais de 3 bilhões e meio usado para pagar a folha de ativos e inativos. Às vésperas do seu aniversário de 247 anos, o clima na cidade de Porto Alegre foi assim, de tumulto e confusão. Com essa redução, como é que a gente vai sobreviver e manter a cidade? O que a gente queria era o direito de poder entrar e discutir com essas pessoas. E nem isso a gente está tendo. Pois é, e além dos municipários, alguns policiais militares também ficaram machucados durante todo esse tumulto. Mas agora a gente muda de assunto e fala sobre previsão do tempo. Nesse aniversário de Porto Alegre, quem está aqui pela capital ganhou um presentão, que é esse dia lindo com sol e fresquinho, mas sem previsão de chuva. E pode chover só lá no sul e também um pouquinho no litoral. Mas no resto do estado, tempo firme. Vamos ver como ficam as temperaturas em todas as regiões. Na capital, terça-feira de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A mínima registrada foi de 18 graus, mas deve esquentar bastante ao longo da tarde e a máxima pode alcançar os 33 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a temperatura varia entre 14 e 28 graus. A tarde continua com sol e nuvens, mas sem chuva. Em Erechim, no norte do estado, mínima de 15 graus com sol e algumas nuvens e máxima de 29 graus. Já o sul é marcado por instabilidade. Em Pelotas, à tarde podem ocorrer pancadas de chuva. Mínima de 15, máxima de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a tarde será de sol com algumas nuvens e as temperaturas variam entre 19 e 33 graus. E uma das etapas mais importantes para o abastecimento e consumo de água é o tratamento da substância. Na reportagem de hoje, da série especial sobre a água, a nossa equipe foi até uma estação mostrar como funciona todo esse processo. Vamos conferir. A água que chega às nossas casas precisa de tratamento. De acordo com o IBGE, quase 64% dos 5.507 municípios do Brasil têm abastecimento através de redes de distribuição. 98% da população das 317 cidades atendidas pela Corsã tem abastecimento em casa. Um total de 6 milhões de pessoas. Uma das estações é esta localizada em Canoas. Para a substância se tornar potável, são necessários vários processos. Tudo começa na captação, que é a retirada de água bruta do manancial, no caso do Arroio das Garças. Já na estação, o líquido passa pela adução, que é o caminho percorrido pela água bruta até a estação de tratamento. Aí vem a mistura rápida, que é a adição de um coagulante para a remoção das impurezas. Depois, a floculação, um dos processos mais interessantes, onde ocorre a aglutinação das substâncias. O floculador ele serve para melhorar, aumentar o tamanho do floco para fazer que ele tem uma velocidade aceitável
ao entrar no processo de decantação. Então o floculador ele serve para mistura desse produto adicionado a ele. Caso seja necessário, adicionamos um produto para corrigir o pH. Caso não seja necessário, ele vai para o decantador. No decantador, ele remove todas as partículas sólidas para o fundo do decantador. Aí, a substância já está pronta para a desinfecção, onde o cloro é adicionado. Com isso, as substâncias prejudiciais à saúde, como produtos químicos e bactérias, são eliminadas da água. Por fim, na fluoretação, como o próprio nome já sugere, o flúor é colocado para a prevenção de cáries. Com todo este processo, a nossa H2O já está pronta para ser bombeada para as redes e reservatórios de distribuição. Só esta estação abastece metade da população de Canoas, cerca de 150 mil habitantes. Além disso, ela envia água bruta para ser tratada nos municípios de Cachoeirinha, Gravataí, Viamão e Alvorada. Nós fazemos análise, nós temos que seguir o anexo 20 da portaria 05/2017, onde ali determina vários parâmetros que nós temos que atender. E aqueles parâmetros têm análise de hora, tem análises mensais, trimestrais, semestrais, semanais, então nós temos que seguir essa portaria. Recentemente, essa estação, junto com as outras da Corsan, em torno de 30 sistemas, foram certificadas no processo ISO 9001. Onde ali nós temos um parâmetro que nós temos que atender entre 100% é o ideal, mas entre 95% e 100% do atendimento à legislação estaria dentro da faixa aceitável para essa certificação ISO 9001. O estado possui uma das maiores disponibilidades hídricas do país. Na região oeste, principalmente, o uso primordial de água é para a agricultura. Já na Grande Porto Alegre, é para a distribuição. Só que o asfalto, por exemplo, prejudica que toda a água da chuva seja aproveitada pelos lençóis freáticos. Em função disso, a gente acaba tendo problemas de reabastecimento do nosso lençol freático devido a essa camada de asfalto e concreto característica das regiões urbanas. Quando a gente fala da utilização desses recursos hídricos para a agricultura, e aí um fato bem interessante que a gente deve observar é que as práticas agrícolas elas vão interferir diretamente na capacidade do solo absorver a água na época de chuva e reabastecer o lençol freático e disponibilizar essa água novamente para os rios em períodos de seca. Então, a forma como o ser humano desenvolve as suas atividades econômicas sobre o solo vai interferir nessa capacidade e nessa oferta de água em épocas de maior estiagem, por exemplo. O verão tem sido bastante chuvoso no Rio Grande do Sul, com volumes de precipitação acima da média histórica em todas as regiões, chegando a mais do que o dobro do esperado em alguns municípios. Daí a previsão pelos próximos 3 meses é de precipitação levemente acima do padrão histórico. Tá? Então, essa previsão, acompanhada desse início de ano bastante chuvoso que nós temos tido, indica a não ausência de escassez de água, pelo menos até o meio do ano. E nós vamos a um rápido intervalo agora, então fique conosco que no próximo bloco a gente ainda volta ao centro de Porto Alegre para falar um pouquinho dessa festa de aniversário e também conversa um pouco sobre a segurança no centro da cidade. Fique conosco, logo depois do intervalo. E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDCTV Digital e, claro, siga a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E a obra do Cais Mauá, que deveria ser entregue de presente aos moradores da capital nesta terça-feira, aniversário da cidade, ainda está longe de ficar pronta. Olha só. Este é o espaço que deveria receber o porto-alegrense no 26 de março para comemorar o aniversário da cidade. A promessa foi uma área ampla com opções gastronômicas e de lazer. A instalação provisória da obra nomeada de Marco Zero vai acontecer e será construída no Cais Mauá, junto à usina do gasômetro. Só que não agora. Embora nós tivéssemos a garantia da prefeitura, nós não tínhamos o documento assinado, nós só conseguimos ter isso no dia 8.
Então nos deixou um prazo muito curto para fazer a entrega. De acordo com o presidente do CAIS Mauá, a equipe de engenharia e arquitetura da obra encontrou uma estrutura complexa. As máquinas já estão trabalhando no local. E mesmo assim nós tivemos depois que, quando os engenheiros entraram, né, para apresentar os projetos arquitetônicos, nós tivemos algumas dificuldades também que atrasaram, e aí nós achamos melhor deixar, né, pela opção do prefeito mesmo, que preferiu deixar um pouco mais para frente. Bom, mas até o lançamento de 100% de todo esse espaço aqui para Porto Alegre, a Prefeitura pretende, ao longo dos próximos meses, entregar etapas das obras que já estão acontecendo por aqui. Ao longo desse tempo também, a intenção é promover eventos para atrair o público da cidade aqui nesta região. Ainda fica difícil dar uma data para a inauguração, mas a previsão é que o espaço fique totalmente pronto no começo do próximo semestre. Gradativamente entregando. Vai começar possivelmente com um evento num sábado. Um evento das 3 horas da tarde, das 2 horas da tarde às 8 horas da noite, para a população vir aqui para dentro. Um evento musical, um jazz ao pôr do sol, alguma coisa assim. Daqui a pouco serão 2 sábados. Daqui a pouco serão 3 sábados. Os recursos para o projeto Marco Zero são da iniciativa privada e ultrapassam a casa dos 4 milhões de reais. A construção vai contar com praça de alimentação em containers, 600 vagas de estacionamento e área de convivência. E a gente segue falando então sobre a capital dos gaúchos, que hoje tem mais de 1.400.000 moradores. E a gente volta a falar com a repórter Manuela Veiga, que está bem no coração da cidade. Ela está posicionada lá na esquina Democrática, que é onde passa muita gente todos os dias por lá. E a gente quer saber como fica então a programação desse aniversário de Porto Alegre, Manu. É isso, estamos mais uma vez ao vivo e agora dessa vez aqui na esquina Democrática, no centro histórico da capital. E olha só, Marcele, deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, até tu já sabe, mas muita gente não sabe que eu sou uma gaúcha de coração. Eu sou uma cata-gaúcha. Nasci em Santa Catarina, mas eu tenho que confessar para vocês que o meu coração já pulsa de um jeito gaúcho de ser, gente. Porque essa cidade aqui, Porto Alegre, me abraçou de uma forma tão especial, tão bacana, que eu já me sinto uma porto-alegrense. E uma coisa que eu já sabia, desde quando eu morava lá em Santa Catarina, é o potencial cultural aqui da cidade, né? Porto Alegre é muito conhecida nacionalmente pela sua cultura, na arte, na dança, na música. E na semana especial, em comemoração aos 247 anos, a gente tem uma programação aí bem diversificada. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre isso é o Henry Ventura, que é o coordenador da semana aqui de Porto Alegre. Henry, eu quero saber um pouquinho como é que vai ser essa programação para, de uma forma diferente, atender o porto-alegrense nesse aniversário aí da cidade, né? Isso mesmo, boa tarde. Parabéns Porto Alegre, 247 anos. Temos uma semana rica em cultura, que é característica, a essência da nossa cidade. Nós teremos shows, eventos, entregas, tivemos entregas importantes na semana. Ao todo, a Semana de Porto Alegre foram 120 ações espalhadas em todas as regiões de Porto Alegre. Hoje mesmo temos um coquetel lançamento, uma exposição fotográfica no Barra Shopping. Amanhã, show da Elisa Lucinda. Temos também o lançamento de aulas de música no Casarão da Música, nós estamos lançando, isso é uma entrega. Temos show do Sérgio Rojas no encerramento para brilhantar essa semana. Enfim, uma semana muito rica, cheia de ações, de apresentações musicais, de cinema também. Amanhã aniversário da Cinemateca Capitólio. A cidade vivendo, respirando cultura, que é característica dela, esse espírito que só nós temos aqui. E saudando, comemorando, né? Cantando os parabéns, festejando, transformando a nossa cidade, demonstrando o nosso amor por ela nesses eventos. Então a gente quer convidar aqui a Secretaria da Cultura, a Prefeitura de Porto Alegre, para que todos confiram a programação no site da Prefeitura, venham. Amanhã show então da Elisa Lucinda lá no Bourbon Country, teremos exposições fotográficas, cinema. Enfim, uma programação muito extensa e eu tenho certeza que os telespectadores vão adorar viver isso, experimentar e comemorar os 247 anos de Parabéns Porto Alegre.
Nós tivemos um probleminha técnico, mas ainda no programa de hoje a gente volta a conversar com a Manuela, que está lá no centro de Porto Alegre. E é sobre isso que a gente vai falar agora, só que sobre a segurança no centro da capital. Como é um lugar onde passam milhares de pessoas diariamente, é preciso uma atenção especial nesse local, mas os índices de criminalidade têm diminuído e por isso a gente conversa agora com o Tenente Coronel Luciano Moritz, que é comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar e comanda toda aquela região, centro de Porto Alegre, também Cidade Baixa. Muito boa tarde, muito bem-vindo novamente ao nosso programa, Coronel. Fala pra gente, nessa área central, quais que acabam sendo as ocorrências que acontecem mais diariamente? São pequenos delitos, furto em veículos, furto de celulares, nada muito expressivo. Entretanto, acaba aumentando o número de crimes na área central e com base nessas informações, então, nós, trazendo como um exemplo aqui na Voluntários da Pátria, nós implantamos ali, então, um diálogo com os comerciantes, a ponto de retirar os gradis que estavam invadindo o passeio, assim como também os ambulantes que ali estavam, fazendo com que, ao invés da rua estar estreita, facilitando a delinquência em fuga e também escondendo esse material. E com o fato dessa boa prática de retirar os gradis, retirar os ambulantes, a calçada se abriu, e facilitou para o nosso policial, quando ocorre um delito, de identificar para onde está indo esse delinquente. O interessante é que com essa boa prática, tão somente esses dois cenários, reduziu em quase 48% o delito naquela região, na Voluntários da Pátria, né? E essa prática foi utilizada também para Otávio Rocha, tendo também o mesmo sucesso. Recolhendo os gradis, retirando os ambulantes, reduzimos a criminalidade. E é preciso pensar e realizar ações especiais nesses lugares, o senhor já falou agora dessa prática, mas algumas outras ações, colocar mais efetivo em algum dia, por causa dessa movimentação mesmo intensa? Não é de hoje que se fala que nós não trabalhamos em condições ideais. Isso não está sendo dito por eu, mas já foi dito pelo alto escalão, né, e é uma realidade, nós não podemos esconder isso aí. Entretanto, o trabalhar com estratégias hoje é a grande chave para a resolução desses problemas. E, então é o que nós temos feito, encontrando boas práticas, né, utilizando bastante do monitoramento que circunda aquele local, junto ao centro integrado, assim também como o aplicativo WhatsApp, como tem boa parte do comércio já nos nossos grupos, né, eles também nos informam em tempo real o que está acontecendo, principalmente a suspeição de delinquentes, né, muito antes que o crime aconteça. Pois é, eu queria te perguntar justamente desse monitoramento. Existe todo o centro integrado e daí os policiais, caso venha alguma coisa, eles já acionam vocês e vocês já vão atrás desse suspeito? Na verdade, ele não é o canal oficial de emergência. Ele é um canal informal, entretanto, tem sido muito útil para a segurança pública, porque os policiais em situações normais visitam, então, o comércio e cadastram esses comerciantes nesse grupo e, dessa forma, fica se tornando uma grande rede. Então, quando o comerciante encontra ali um suspeito, ele coloca no grupo e isso acaba irradiando para os demais comércios, fazendo com que o nosso policial tenha esse acesso também e, muitas vezes, a gente consegue fazer a prisão, né, apenas do suspeito, sendo que boa parte desses suspeitos ou já tem passagem pela justiça, né, ou está foragido. E como é que um cidadão que caminha por lá todos os dias, que vai trabalhar, que carrega bolsa, carrega mochila, pode evitar algum problema? A prevenção é sempre o carro-chefe para todos os delitos. O fundamental é as pessoas também acreditarem que nós não estamos mais vivendo na Porto Alegre de 1837. Não, os tempos são outros e é importante trabalhar sempre a vigilância, né? E também não facilitar para o delinquente andar com o celular solto, né, uma carteira à mostra, uma bolsa aberta. São pequenas medidas que são importantes e que contribuem. Não adianta nós pensarmos que é o ideal essa tranquilidade, né, que nós não estaremos falando a verdade. Então é importante também que o cidadão faça a sua parte, observe, esteja atento e vigilante, porque boa parte dos delitos o delinquente trabalha com a vigilância antes de cometer. Não tão rápido, mas ele estuda um pouco para cometer o delito.
Bom, a Força Nacional deixou recentemente, né, a capital, deixou o Rio Grande do Sul. Que impacto isso pode ter, tanto no trabalho de vocês, quanto para a população? A Força Nacional, ela deu, falando em 9º Batalhão, deu uma resposta muito expressiva para os nossos números. Realmente teve um papel fundamental, mas os números vêm reduzindo. Nós estamos com a expectativa, nos próximos meses, de receber os novos soldados e acreditamos manter esses números baixos. Mas eu trago aqui uma outra boa prática e eu recomendo o convite do comandante do CPC, o Coronel Mor, que estabeleceu uma operação há pouco mais de 30 dias, uma operação de combate ao roubo de veículos na capital. Então tem uma estratégia que eu solicito que ele apresente isso, né? Mas os números são públicos, isso a gente pode comentar, né? Em 30 dias de operação de roubo a veículos, foram feitas 76 prisões, 13 apreensões de arma, 48 veículos recuperados e 590 munições. Como eu disse, com estratégia, né, e boas práticas. Então, um emprego fundamental, baixou o número de roubo de veículos na capital, apenas com a estratégia, né, e com as boas práticas. Não quer dizer que efetivo não seja importante, ele é importante, mas nos dias de hoje nós precisamos estabelecer, né, planos maiores para que a gente possa ter resultados melhores. Pois é, mesmo com a falta de efetivo, então a Brigada está trabalhando e muito, está dando a resposta que a população sempre pede, né? Sim, a Brigada Militar tem um programa chamado Avante, que trabalha a análise por resultados. Por isso a importância de fazer registro de ocorrência, porque com base nos registros a gente estabelece lá um mapa termal do crime e enviamos nossos maiores esforços para aquele local. Comandante, 80% dos homicídios tem relação com o tráfico de drogas aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Como é que é na região central da cidade? A droga está muito presente? Sim, a droga hoje ela é uma realidade. Enquanto tiver usuário, vai existir a droga e vai existir o traficante. Ela é presente, mas é combatida diariamente. Nós temos números expressivos de prisões, de traficantes, de termos cansados de usuários, né? Então, não tem como a gente fugir disso. O importante é denunciar, o importante é fazer essas informações chegarem até a polícia para que a gente possa, então, neutralizar esse consumo, esse tráfico. Bom, e na Cidade Baixa, quais são as ações no momento? A gente sabe que a Cidade Baixa é um lugar de festas, o senhor já veio aqui uma vez para falar sobre a Cidade Baixa, quando aconteceram aquelas mortes. Como é que está até o momento? A notícia que se tem, né, e os nossos números apontam, é que nós reforçamos o policiamento naquela área, isso de segunda a domingo, né, e nós não tivemos mais notícias daqueles fatos, né. O público realmente mudou, voltou a ser o público boêmio daquela região, né, que justamente busca aquele espaço para se divertir, e é a notícia que nós temos, né. Então, depois do Carnaval, praticamente, não tivemos mais notícias, estamos presentes naquela localidade, contamos com o apoio, muitas vezes, de outros batalhões do CPC, com o apoio do comandante do CPC, que nos chancela o emprego dessas tropas, né, e realmente os números têm sido interessantes. Nesse aniversário de Porto Alegre, então, a gente pode comemorar também em relação à segurança. Todos estamos de parabéns. Tá certo. Muito obrigada, então, comandante, mais uma vez a participação aqui no Rio Grande em Movimento. E agora a gente faz um rápido intervalo e já volta. Fique conosco. Volto. E nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento, mas agora para saber as informações do esporte que chegam com João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. E a estátua do Renato, hein? Só se fala nessa estátua aqui em Porto Alegre, região. Aliás, nas redes sociais todo mundo fica falando da homenagem para o Renato. Ontem muita gente na arena. E quem nos conta essa história de como é que foi essa homenagem prestada a um dos maiores, se não o maior, para muita gente o maior, e existe, claro, outros grandes nomes na história gremista, mas o Renato agora, assim como Lara, assim como o Everaldo na bandeira, o Lara no hino, está eternizado na história do tricolor. E a gente confere na matéria do Pedro Oliveira. A estátua de Renato Portaluppi, tão desejada, tão cobiçada, por conta de gols como este na final contra o Hamburgo em 83, Renato se tornou o maior ídolo da história gremista. Renato preparou de perna esquerda, tira gol! Gol do Grêmio, Renato!
abriu na ponta, levantou pelo meio, Mário Sérgio ergue as mãos para o céu, como agradecendo a Deus pelo gol de Renato. A carreira de Renato também foi expressiva como treinador. Foi aí que ele resolveu pedir a sua estátua. Se quiserem fazer ali atrás do gol, já escolhi o local, atrás do gol em frente ao nossa geral lá, os nossos loucos lá, no bom sentido. A minha estátua, tá? Pode colocar lá. Depois de muitos anos esperando, títulos como 2 Libertadores, um Mundial e também uma Copa do Brasil, finalmente foi inaugurada a estátua de Renato Portaluppi. Tem, em termos de minha profissão, um dia mais importante como esse. Como eu falei para vocês, eu conquistei inúmeros títulos como jogador e como treinador nesse clube. Mas, sem dúvida alguma, o maior título que eu tive foi hoje. Sendo homenageado dessa forma pelo clube, com uma estátua maravilhosa, linda, sendo eternizado. A estátua remete justamente à comemoração do 2º gol de Renato no Mundial de 83, na vitória sobre o Hamburgo. Presentes na inauguração foram mais de 8.000 torcedores. Todos eles estiveram na esplanada da Arena para mostrar o amor ao Grêmio, mas principalmente a Renato. Tu és, neste momento, na estátua, o único eternizado. E justamente eternizado. Renato, do fundo do coração, o Grêmio te saúda, o Grêmio te homenageia, o Grêmio te deseja muito sucesso, mas o Grêmio, acima de tudo, reconhece aqueles que fazem o Grêmio, e o Renato fez o Grêmio do tamanho que o Grêmio é. Muito obrigado. Do jeito que é o tricolor. Agora, Renato estará imortalizado, não só nos corações dos torcedores gremistas, mas também nesta obra de arte. É o torcedor do Grêmio que eu posso falar. Não tem palavras. Um beijo no coração de vocês. E pode ter certeza que vocês vão continuar sempre trabalhando, sempre, para dar muito mais alegria para vocês, tá? É muito obrigado. Confesso que eu nunca tinha visto o Renato Portaluppi tão emocionado, tão, sabe, ele não conseguia falar quando baixaram quando pediram para ele tentar dar um discurso, fazer um discurso para os 9.000 torcedores do Grêmio praticamente que estavam presentes. Renato estava emocionado demais também na entrevista coletiva, ele foi pro vestiário, tomou uma água, aí meia hora, 1 hora depois foi conversar com a imprensa e mesmo assim não conseguia falar, lembrando dos seus pais, e em certo momento ele dizendo, meu pai era colorado, todo mundo sabe disso, que a família basicamente era de gremistas, mas o pai do Renato no interior de Bento Gonçalves era colorado, e ele disse, eu tenho certeza que ele estaria, se vivo, muito feliz com esse momento. Porque lá atrás o Renato só queria tirar a família da pobreza, queria dar uma condição melhor para os seus familiares e ele conseguiu muito mais com o futebol, com o seu talento, com a sua irreverência, com o seu jeitão característico de ser. Fica aí essa justa homenagem para o Renato Portaluppi, assim como já aconteceu com várias outras pessoas no Grêmio. O Everaldo, que é uma estrela na bandeira, jogou uma Copa do Mundo, tem o Lara também, que está no hino do Grêmio também imortalizado. Bom, o Internacional se prepara para o gauchão, né? O Grêmio Inter tem as mais protocolares, as partidas do meio de semana, mas quem nos traz as últimas do Colorado é o repórter Guilherme Paz. O 2-0 sobre o Novo Hamburgo fora de casa deixou o Inter com a classificação bem encaminhada, mas ainda não tem nada ganho. Lógico que é uma vantagem boa, mas o grupo está ciente que ainda tem um jogo de volta, então é manter focado, os pezinhos no chão para que a gente possa chegar quarta-feira e desempenhar um bom futebol e sair com essa classificação. O primeiro gol do último sábado veio dos pés de Nico Lopes, o atacante que fazia o seu retorno depois da suspensão contra o Juventude, que o tirou de 4 partidas. Mas no seu retorno, ele manteve o bom rendimento. Já foram 3 gols em 5 oportunidades da competição e mais 2 gols pela Libertadores da América.
O Nico vem demonstrando nos números que é um cara muito importante, não só para o elenco, mas para todos, e está fazendo um grande campeonato. Então, essa confiança que ele tem nos jogos, como nos treinos, ele trabalha muito, essa finalização dele. Então, a gente fica feliz de ter um companheiro que está nos ajudando muito. Pois é, o uruguaio que não vai jogar amanhã à noite no estádio Beira-Rio pelo jogo de volta das quartas. Ele é um cara que está muito bem, já vem fazendo bons jogos faz 2 anos, aí é o nosso diferencial técnico, porque é um cara muito qualificado, tem um chute incrível, né? A gente fica até assustado às vezes nos treinos, brincando com ele. De longe ele chuta com uma facilidade incrível, sempre dá um rebote, um escanteio ou gol, tem um dom mesmo. A equipe será totalmente diferente da que entrou em campo no último sábado. Como o professor vem treinando, né? A importância do grupo, né? De todos estarem preparados para as decisões. Então, a gente só tem a ganhar com isso, todos pegando o ritmo de jogo, e na hora que o professor precisar, a gente tem que estar preparado para chegar ali e fazer um bom jogo. Então, treinar focado na semana para que a gente possa chegar ali na frente e conquistar as vitórias, que é o importante, que nos dá confiança. Olha, o bacana do Internacional é que ele está encarando com a mesma seriedade, mesmo que, vamos combinar, o Inter 2-0 na partida de ida, lá em Novo Hamburgo, e agora joga no Beira-Rio, eles estão tratando com a mesma seriedade. O Odair já anunciou que vai fechar o treino desta tarde, que vai esconder a escalação, que não deve sequer divulgar a lista dos relacionados. É uma forma de mostrar para os seus jogadores, mas também para a imprensa, para a torcida, que o Inter encara com seriedade todas as partidas. Me chamou a atenção também uma declaração do Odair, em que ele diz o seguinte, que o Inter não pode agora entrar para fazer mais do mesmo. E os jogadores, pelo que eu sei, levaram até um puxão de orelha no intervalo lá em Novo Hamburgo, porque estavam jogando como se fosse um jogo qualquer. E a partir de agora são partidas decisivas no Gauchão e também na reta final de classificação da Libertadores. Não dá para ficar achando que são partidas de menor importância ou não. Então, mesmo que já esteja com o pé na semifinal, o Grêmio já está, né? O Grêmio não tem o que fazer. O Odair mantém a mesma atitude, o mesmo protocolo de sempre. Aquele abraço e, bom, esperamos que com os dois classificados e com a gente atualizando mais séries aqui nos bastidores da RDC. Para quem não sabe, a Marcele estava aqui só contando sobre as séries dos bastidores, mas agora é a hora séria. Tá certo, Marcele? Tá certo, a gente deixa para conversar sobre isso depois. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e também pelo Twitter, RDCTV Digital. E claro, siga nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E na última semana, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, defendeu que precisa ser feita uma reforma no sistema tributário. E esse foi o tema do Cruzando as Conversas desta segunda-feira. Vamos assistir um trecho. A carga tributária que nós temos no Brasil e a forma como os tributos são cobrados no Brasil, elas são consequência do gasto público que o Estado é obrigado a ter, principalmente em função da Constituição de 88. Ou seja, a Constituição cidadã, a dita cidadã de 1988, gerou uma série de gastos constitucionais obrigatórios, gerou um aumento do custo do Estado, principalmente com a folha de pagamento e de aposentados, com crescimentos vegetativos ano após ano, que obriga e impõe que o Estado consiga arrecadar para fazer frente a essas despesas. Tem 3 níveis, 3 esferas de deliberação municipal, estadual e federal brigando pelos recursos, imaginando que essa fonte fosse infinita, mas na verdade ela é finita. É a sociedade que produz, são os indivíduos que geram riqueza e o Estado começa a querer se apropriar dessa riqueza, como bem dito, brigando pela arrecadação. Quem não paga imposto de renda no Brasil é quem recebe dividendos, é o rico mesmo, né?
o cara que ganha acima de 30 salários mínimos, eu tenho um estudo da alíquota efetiva do imposto de renda, ela cresce progressivamente até 40 salários mínimos, depois ela faz assim. Quando o cara ganha acima de 40 salários mínimos, lá na faixa de 100 salários mínimos, a alíquota efetiva do imposto de renda é 2, 3%. Então, quem realmente não paga imposto no Brasil é bem mais rico que o funcionário público, né? Não. Se bem que o funcionário público... Na verdade, não. Hoje, os novos ricos do Brasil são funcionários públicos. Os novos, sim. As construtoras, carros de luxo, quem compra imóveis de luxo no Brasil hoje são funcionários públicos. Se nós pegarmos funcionários públicos do judiciário, do legislativo, do executivo, a média salarial do funcionário da iniciativa privada está R$ 2.000. A média salarial do funcionário da ativa do Poder Judiciário é 12 mil. Do Legislativo é 14, do Ministério Público vai a 18. A média. Tá, mas e tu vê a diferença. Executivo é bem menos que isso. E na manhã de hoje foi deflagrada uma operação integrada de combate ao tráfico de drogas. A ação ocorre simultaneamente em 34 cidades aqui do estado e até o momento 7 pessoas foram presas. Ainda na madrugada, policiais entraram em um condomínio residencial no bairro Restinga, na zona sul da capital, após denúncias de que traficantes estavam expulsando moradores do local para fazer das casas ponto de tráfico de drogas. A ação faz parte da 4ª Operação Integrada Metropolitana. Cerca de 70 agentes de diversas forças vinculadas à Secretaria de Segurança Pública atuaram no cumprimento de 15 mandados de prisão em 34 cidades do Rio Grande do Sul, 12 apenas em Porto Alegre. E ainda nesse mês da mulher, mês de março, a ONG BPW está organizando um grande evento aqui em Porto Alegre. E a gente vai saber um pouco mais desse evento com a Alessandra Fraga, que é presidente da ONG. Muito bem-vinda ao nosso programa, muito Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Queria que tu começasse explicando então um pouquinho o que é esse evento, para quem que é. Certo. O Trocas Inteligentes é um evento para mulheres, na verdade é um evento para todos, mas o objetivo inicial foi criar um benefício para as mulheres através do quê? Da troca de experiências e de conhecimento. Então, esse evento que vai acontecer agora, dia 28, certo? É a primeira edição do ano de 2019 e nós estamos em parceria com algumas entidades, como a PUC, que é a nossa parceira nesse evento, e o Grupo Mulheres do Brasil. Então, vai ser um evento da BPW, certo? Com apoio Mulheres do Brasil e PUC. Nós estamos trazendo uma representante de cada para fazer o debate, o painel. E que horário deve acontecer esse bate-papo, expectativa de público para vocês? Quem é que pode participar? Tem inscrição? Sim, o evento vai ocorrer então dia 28 às 19h30, certo? No prédio 50 da PUC, no 9º andar. Nós temos uma estimativa de público de mais de 150 pessoas. A gente já está com quase a lotação, certo, desse evento, porque ele vai trazer o assunto carreira e liderança, mas é um evento aberto para todos, homens, mulheres, certo? Porque o objetivo é a troca de experiência. Quem vai ser o painel vai ser com a Iva Cardinal, da Confraria do Batom, que é uma representante da BPW, Tatiane Mizetti, que ela é representante do Grupo Mulheres do Brasil, e a professora Clarice, da Faculdade de Direito, vai representar a PUC, e nós temos como mediadora a Regina Lima, certo? Então, a expectativa, se inscreva pelo Simpla, entre na página do Facebook da BPW, tá? Que é BPW Poa, lá vai ter o evento, o link, só se inscrever que a gente está com muito poucas vagas já, é um evento que já é um sucesso há mais de 3 anos em Porto Alegre, com essa união desse grupo de mulheres, ele realmente está quase esgotado. Quem quiser participar, então tem que correr agora no site para já se inscrever. Exatamente, corre que pouquíssimas vagas. Estava olhando um pouquinho antes de entrar aqui. Tá certo. E a gente está num momento de empoderamento feminino, né? Qual a importância desse momento também no mês da mulher, de discutir tudo isso, planos, carreiras? As mulheres ainda ganham menos que os homens em algumas funções, né? Exato, a BPW tem como propósito, né, trabalhar a questão da equidade salarial. Então é um assunto que a gente fala muito
dentro da ONG, certo? E o evento, ele foi criado exatamente para isso, para capacitar essa mulher, e capacitando a mulher, ela se empodera, né? O empoderamento é uma palavra que já está um pouco batida, mas é uma forma de dizer, tu te capacitando, tu trocando experiência com outras mulheres, em situações semelhantes à tua, tu fica mais forte, e aí tu luta para uma equidade. Então, e também a gente está comemorando, como a nossa ONG é internacional, nós temos as locais, nós temos na Brasil e nós temos em mais de 103 países, certo? E esse é o mês do Março Mulher, é um mês falar sobre a mulher, sobre as questões de equidade, sobre todas as questões que ainda, né, estão um pouco à margem, ainda não somos consideradas minorias, e trazer essa mulher para perto de nós, porque nós temos o nosso lema, né, juntas somos mais fortes. Então a gente está ali para capacitar, para agregar e para compartilhar conhecimento. Pois é, além desse evento, então, agora nessa semana, qual o trabalho da ONG, assim? Queria que tu explicasse um pouquinho. Um pouquinho do que a gente faz. A BPW, ela é dividida, certo, em comissões. Nós estamos abertas para receber todas as mulheres, tá? Desde a jovem até as senhoras, as jubiladas, como nós chamamos. Essas comissões, elas são setoriais, nós temos a saúde, nós temos comissão de meio ambiente, nós temos de capacitação empreendedora, nós temos de responsabilidade social. Então, cada coordenadora da comissão cria projetos para ser desenvolvido durante o ano, projetos maiores que vão crescendo ao longo dos anos, como trocas inteligentes, para trabalhar alguma coisa com a mulher, ou é o conhecimento, dentro da saúde, alguns projetos sociais, e assim a gente vai trabalhando e montando, né, nosso cronograma, sempre com projetos relevantes para a sociedade e para as mulheres. Quem quiser participar da ONG para poder ajudar, inclusive, pode também? Pode. É só entrar em contato com vocês? Nós somos uma ONG, certo, para mulheres, certo? Pode nos contatar pelo Facebook, é mesmo que eu passei, tanto Instagram quanto Facebook, é BPW Poa, certo? Conversa conosco. Nós temos, por ser uma associação internacional, nós temos uma taxa de adesão de R$120 e uma mensalidade de R$45 para manter a organização, né? E para as jovens, nós damos muito apoio às jovens também, a jovem mulher. O valor dessa mensalidade é a metade, então é exatamente para a gente poder impulsionar, auxiliar essas mulheres no mercado de trabalho. Para entrar nesse jovem mulher, o que seria o critério? Tem uma idade estabelecida? Nós criamos um critério, até 35 anos é a jovem mulher. Após os 35, né, aí já paga a unidade inteira. Tá. Eu já não sou mais jovem. Tá certo, então, muito obrigada, Alessandra. E agora a gente volta, então, a falar de Porto Alegre. Agora a Manu está ainda pelo centro da cidade, a gente vai conversar com ela para encerrar essa edição do Rio Grande em Movimento de aniversário da capital. Manu, por onde tu anda agora? Estamos mais uma vez ao vivo e dessa vez acompanhando a manifestação dos servidores públicos de Porto Alegre, que mais uma vez estão se mobilizando e, é claro, por conta da aprovação do projeto que altera o plano de carreira dos servidores, que venceu ontem no plenário por 24-12 votos. A gente observa aqui toda a manifestação desses servidores que reivindicam principalmente aí, né, alguns dos benefícios, como por exemplo o dos avanços, que prevê uma alteração de 5% a cada 3 anos, que passará agora para 3% a cada 5 anos. Então essa é uma das alterações aí de maior reivindicação desses servidores públicos, que também prevê um achatamento salarial a curto, médio e longo prazo. Nós já acompanhamos durante toda a segunda-feira a mobilização dos servidores públicos de Porto Alegre, os confrontos da tropa de choque com os servidores. Mais uma vez a nossa equipe de jornalismo está aqui ao vivo, direto da Praça da Alfândega, acompanhando toda essa movimentação aqui deles, e a gente, é claro, continua fazendo toda essa cobertura, acompanhando os detalhes, os desdobramentos. Por enquanto, essas são as informações e a gente segue daqui acompanhando todo o manifesto.
certo. Muito obrigada, então, pela participação da repórter Manuela Veiga, que entrou hoje de vários lugares aqui de Porto Alegre nesse dia de aniversário da capital. A gente entrou do Mercado Público, a gente entrou ainda da Esquina Democrática e agora encerra com essa manifestação dos municipários aqui da capital. E agora a gente encerra o Rio Grande em Movimento desta terça-feira e a gente volta amanhã. Outras informações você confere no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Tchau, tchau!